Olá, bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Professor Ziel Soares aqui, professor de linguagens. Vamos dar continuidade à nossa preparação para o Enem deste ano. Nossa aula de hoje sobre intertextualidade. Nós estamos trabalhando os principais conteúdos, os conteúdos que são mais cobrados na prova, correto? Nosso aluno que está se preparando para o Enem, papel e caneta, caderno na mão, para que a gente possa fazer as anotações e observações. Vamos lá? Pessoal, quando nós falamos de intertextualidade, sempre nos vem à mente uma palavrinha, ou os professores trabalham muito, algo que nós chamamos do diálogo entre os textos. Então eu tenho um texto que conversa com outro texto, correto? Para haver esse diálogo, obviamente, esse aluno ele precisa ter um conhecimento a respeito daquilo que aquele texto está falando e, claro, ter, no mínimo, algum nível de conhecimento a respeito desse texto ao qual ele se refere, correto? Para a gente começar, temos aí duas obras, né, ou uma charge aí, né, uma brincadeira, né, a respeito dessas duas obras extremamente conhecidas da nossa arte mundial, que eu tenho aí a obra, né, uma referência, uma intertextualidade com a obra O Grito, por isso que eu tenho aí, ó, não grite, melhore seus argumentos. Do lado direito da tela temos aí uma clara referência, né, à obra Mona Lisa. Então são duas obras clássicas da nossa arte mundial. Mas vamos lá, para falarmos de intertextualidade, a gente sempre começa trazendo aí uma definição. Portanto, intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe, correto? Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, ou seja, ter apenas palavras, não verbais, quando eu tenho desenhos, figuras, uma foto, por exemplo, ou mistos, que é quando eu tenho palavras ali escritas e essas imagens. Isto quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Eu posso muito bem ter uma letra de música referindo-se a um conto, a uma crônica, a uma pintura, por exemplo. Na tela nós temos aí, do lado esquerdo, o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? E do lado direito da tela nós temos aí uma clara, né, intertextualidade, uma clara referência a essa obra, que seria a Mônica Lisa, de Maurício de Souza, que é o criador das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos lá? Entende-se aqui como texto qualquer tipo de gêneros textuais: pintura, cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, etc. Então, eu posso muito bem ter uma intertextualidade entre qualquer um desses gêneros textuais. A intertextualidade acontecerá quando um determinado texto fazer referência a outro, ou a situação e ou acontecimento pré-existente. Por exemplo, eu posso ter um texto que refere-se a um fato, a um acontecimento, a um fato histórico, por exemplo. Essa referência pode ser implícita, algo que está dentro do texto, implícito é algo dentro, ou explícita, que é algo fora, que está na cara. Por exemplo, aí na tela, nessa imagem, nós temos uma clara referência a quem a galera mais da velha guarda aí conhece, já ouviu, ou você que é mais novo já deve ter ouvido falar, dos Beatles, né? Essa é uma referência, né, praticamente mundial, a capa, né, da obra deles, de um LP deles, enfim, que marcou o mundo com essa imagem, e muita gente até faz isso como trend, né, no Instagram, nas redes sociais, que é você repetir
aí essa imagem aí atravessando uma faixa de pedestres. Aí, pessoal, na tela eu tenho um exemplo para vocês de uma empresa de hortifruti. Obviamente, se você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar sobre esse filme, que essa propaganda faz uma intertextualidade, é muito claro, é muito compreensível, está explícito aí a intertextualidade, está explícita a intertextualidade. Horta de elite. Se não for hortifruti, que é a empresa, né, que está promovendo aí a propaganda, pede para sair. Esse pede para sair, aí o tomate com a boina, que remete àquela boina do Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, e o pede para sair, que foi um jargão, uma expressão que ficou marcada ali no filme. Então está explícita a intertextualidade, está na cara aí do meu leitor. E o que seria a intertextualidade implícita, professor, que está dentro aí? É difícil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação indireta com o texto base. Não é fácil encontrar elementos do texto fonte. É necessário dedução, análise e atenção do leitor. Exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Olha só, aí eu tenho um quadrinho do Garfield que é um exemplo dessa intertextualidade implícita. Estou inspirado hoje. No caso, ele aí com o chapéu, que nos remete a quem? Aqueles pintores clássicos. Vou realizar uma pintura. Ele está com a paleta ali, com as cores e o pincel na mão. Por onde começo? E o Garfield responde, corte uma orelha. Esse corte uma orelha, para você, querido aluno que está se preparando para o Enem, deve ter estudado lá nas vanguardas um autor, um pintor, que tinha sua orelha, né, que teve a sua orelha cortada, que ele não tinha ali uma de suas orelhas, que é o pintor Van Gogh. Então eu tenho aí uma intertextualidade, ele não cita o nome, mas pelo contexto, por se tratar de uma pintura, isso remete aos conhecimentos desse meu leitor. Talvez se você nunca teve contato ou não sabia dessa informação a respeito de Van Gogh, provavelmente você não compreenderia o humor ou aquilo que nós chamamos de quebra de expectativa dessa tirinha, correto? Então só é possível compreender se a pessoa conhecesse, né, essa especificidade ou esse detalhe da vida aí de Van Gogh. Vamos lá. E professor, como que isso cai no Enem? Nós temos aí no nosso livro do Sistema Farias Brito, Resolva Enem 2, que é o livro verde, para que você possa acompanhar aí na sua casa, onde quer que você esteja. Temos a questão 132, que está nas páginas 156 e página 157. Vamos lá no texto. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se, ou seja, estar à frente com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Pessoal, essa é aquela parte lá nas questões do Enem, dos vestibulares, que situa o leitor naquilo que o texto vai tratar. Obviamente, você fazendo uma prova extensa, digamos, são 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas ali no primeiro dia, no primeiro domingo. A quantidade de informações que tem em cada uma das questões, obviamente, vai lhe cansar. Mas aprenda o seguinte, grande parte das informações no início das questões é apenas para lhe situar. Você vai atentar e talvez ter que fazer uma releitura das outras partes do enunciado dessa questão, tá bom? Leio os seguintes textos. Primeiro, texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida, ou ser torto, né, na vida.
um texto aí, um trechinho, né, desse poema de Carlos Drummond de Andrade, um escritor maravilhoso da nossa literatura brasileira. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Temos aí o trecho de uma música de Chico Buarque, de Holanda, né, que faz, claro, uma clara referência até pelo tempo aí, mesmo que você não conhecesse o poema de Carlos Drummond de Andrade, ou soubesse se ele vem antes ou depois, pela data, né, pessoal? Pela data aí na referência da questão, você sabe, eu tenho aí um texto, um poema de 1964 e eu tenho, portanto, aqui o trecho de uma letra de música de 1989. Então eu sei que esse segundo texto faz uma referência ao primeiro, obviamente. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, bonito, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Adélia Prado, na sua obra Bagagem, também um texto anos após a obra, né, a escrita do texto de Carlos Drummond de Andrade. Portanto, esses dois textos fazem referência, claro, ao nosso primeiro texto aí de Carlos Drummond de Andrade. Adélia Prado, né, uma autora da nossa literatura contemporânea. Vamos lá, olha só. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade, obviamente na análise que nós já até fizemos aí, em relação a Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Pelo que, no caso, né? Por, letra A, reinteração de imagens, ela retoma algumas imagens, ela faz referência a alguns elementos do primeiro texto, do texto de Carlos Drummond de Andrade. Pode ser, professor. Letra B, oposição de ideias. Há essa oposição de ideia nos dois textos, pessoal? Letra C, falta de criatividade. Não, gente, você nunca pode julgar uma obra com um caráter pejorativo, depreciativo, de forma negativa, tá? Você não pode jamais julgar um texto em um vestibular, em um concurso, nunca vai ser uma alternativa correta, uma alternativa que diz, por exemplo, que julga um texto dizendo que ele está com falta de criatividade. Negação dos versos, não há essa negação também. Ausência de recursos, também é uma avaliação negativa. Se você estava na dúvida, nós temos aí, portanto, letra A, né, pessoal? Letra A, reinteração de imagens. Mais uma questão, pessoal, Enem 2014, questão 127 da prova azul. Se você já fez o Enem, ou se você está estudando literatura, assistiu a nossa aula das vanguardas, já viu com certeza uma obra muito semelhante ao que está aparecendo aí na tela, né? Mas vamos ver a questão, o nosso enunciado. Na criação do texto, o chargista Ioti usa criativamente, um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Ioti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar o que, pessoal? Nós temos aí, voltando um pouquinho, nós temos o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Eu tenho aí a inserção do carro e, claro, do texto verbal. Então, o texto verbal, ele contribui para estabelecer um diálogo de que maneira? Letra A, uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente,
tanto do texto de Oti quanto na obra de Picasso? Não, pessoal, nós não temos o carro, nesse caso, na obra do Picasso. Letra B. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro? Não, pessoal, a obra não aborda essa questão do trânsito, tá? Letra C. Um termo pejorativo, trânsito. Olha só, gente, pejorativo, algo negativo. Nós acabamos de falar, nunca teremos uma questão como sendo correta lá no vestibular, no Enem, se ela faz uma avaliação pejorativa, negativa de algo. Então já poderia até destacar essa questão, essa alternativa aí. Letra D, uma referência temporal, sempre referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. Pessoal, o sempre aí ele não tem esse objetivo, né? E letra E, uma expressão polissêmica, ou seja, de muitos significados. Quadro dramático. Eu tenho uma pintura dramática ou eu posso ter uma situação dramática. Sim, isso é um quadro polissêmico, quadro dramático, perdão, é sim uma expressão polissêmica, remetendo-se tanto à obra pictórica, nessa pintura, quanto ao contexto do trânsito brasileiro. E sim, é verdade. Tá bom, pessoal? Portanto, letra E. Estude mais, temos aí algumas referências para que vocês possam pesquisar, estudar um pouquinho mais acerca disso. Nas nossas próximas aulas, vamos falar justamente sobre semântica, pegando um gancho aqui dessa questão da polissemia, vamos falar sobre os significados, os múltiplos significados e como isso aparece na prova. Até a nossa próxima aula, pessoal, aqui do Pré-ENEM Legal.